Olá, bom dia, amigos e amigas do canal. Dica de hoje: meu nome é Daniel Nigri. Hoje é dia 17 de junho de 2017, um sábado. Vamos começar mais um vídeo do canal. Normalmente, no sábado eu falo sobre economia, e economia aí baseada em países, economia baseada num todo, como a gente fala macroeconomia. Hoje eu vou abrir uma exceção aqui, eu vou falar sobre economia, mas a economia pessoal, a economia, né, da própria família em si. Uma forma de você juntar dinheiro, mas obviamente no mais longo prazo possível. E é uma teoria que eu achei bem interessante, que eu realmente não sei de quem é, mas eu achei nesse livro aqui, que eu acabei sendo presenteado aqui pelo autor. Tempo é dinheiro, garanta a sua aposentadoria antes que seja tarde demais, e é inspirada nessa teoria do ciclo da riqueza deste livro. Até eu vou tentar fazer depois um hangout com o autor, para a gente tentar descobrir aí sobre isso e sobre várias outras coisas. Para vocês terem ideia, essa teoria que eu vou falar hoje são apenas 2 páginas aí do livro, tá? Eu estava lendo aí, tem bastante coisa boa, mas e tá lá no produtos recomendados no site. Tá? Vamos começar a falar sobre a ideia de hoje. A ideia é a seguinte dessa teoria, tá? E depois eu botei ela toda numa planilha também. A mágica dos juros compostos, a gente já sabe, a gente já viu em outros vídeos que ela é incrível, mas ela só funciona com bastante tempo. Normalmente eu tenho botado aí 30 anos, às vezes eu acho que eu botei 35 anos também, mas a ideia que vai nessa teoria do ciclo da riqueza, ela vai muito além, seria juntar muito mais do que isso. Tá? E olha só que impressionante, seria o seguinte: você agora, um pai, fazer um investimento para o filho desde o nascimento, mas com fins previdenciários. Então você teria aí uma oportunidade de deixar o dinheiro rendendo a juros compostos por 60 anos, 65 anos, o que já seria incrível, né? Se a gente vê aí algumas contas que mostram que em 30 anos o dinheiro chega a valores impressionantes, principalmente quando você sai do 20 anos para o 30. Se a gente deixar ainda mais tempo, 50, 60 anos, o investimento ficaria mais incrível ainda. Tá? A ideia ela parte de apenas um aporte, tá? E o principal não é só isso, porque senão faria uma planilha de 60 anos. O ideal e o que me chamou mais atenção é que você consegue passar isso de geração para geração. E a gente vai ver isso. E é o que eu coloco aqui. A ideia vai muito além. Esse filho aos 30 anos, ele pega o dinheiro que o pai dele depositou, um aporte só, nada além disso, só um aporte, e reparte em partes iguais entre ele e seus filhos, também no nascimento. A ideia é essa. A cada 30 anos ou a cada determinado período, que depois no final eu vou mostrar a relação entre cada um deles, reparte em partes iguais entre ele e seus filhos. Será que um único depósito poderia trazer uma aposentadoria digna para várias gerações de uma família? Entendeu? Vamos imaginar que um pai ele faz esse aporte e ensina o filho a aplicar. Aí o filho já tem esse aporte, pega a parte desse aporte, dá para os filhos e ensina eles a aplicar. Aí os netos ensinam a aplicar e assim por diante. Então, quer dizer, um aporte que o pai fez às vezes há 200 anos atrás vai estar custeando a aposentadoria de vários tataranetos, por exemplo. Entendeu? E essa é que é a ideia do vídeo de hoje. Então, aqui para botar valores de hoje, para ver o que aconteceria. O aporte inicial, por exemplo, um aporte simples, né? 50 mil reais, porque é um aporte único, não são aportes mensais. Então, esse aporte teria que ser um pouco maior. Aqui eu estou botando juros nominais aí do período 9,50% ao ano. E eu acho que esse aqui é o principal ponto que pode atrapalhar isso. Se o Brasil melhorar e acabar tendo juros menores, é óbvio que vai ser bom para o país, para a atividade produtiva e tudo,
mas para as pessoas que querem viver de renda ou de investimento acaba piorando, né? Então, juros nominais de 9,50, IPCA nesse período todo aí, 4% ao ano, é impossível a gente dizer qual vai ser o IPCA. Eu estou falando aqui a minha planilha, olha só, vai ter 200 anos, tá? E aí aqui eu tenho juros reais por mês, tá? E aqui os juros reais por ano. Então vamos lá, ó. Você pega 50 mil, aí de juros reais, isso aqui já é descontando a inflação, tá? Ó. Então você tem juros 2.644, esse valor aqui é o valor além da inflação já. Então tudo que a gente falar nesse vídeo vai ser além da inflação. E aqui eu coloquei a geração também que já está, ok? Então a gente chega nessas taxas aqui e com 30 anos, o que acontece? O filho, né, provavelmente já casou, já teve outros filhos, já teve o neto desse pai que colocou o dinheiro. E aí, ele com 247 mil, ele pega e divide. 82 mil para cada um. 82 mil para ele, 82 mil para um filho e 82 mil para outro filho. Primeiro eu estou pegando apenas 2 filhos, tá? Depois eu vou mostrar a relação de cada um deles. Então, ó, 82 mil, 82 mil, 82 mil, tá? Esse filho vai continuar deixando o dinheiro render. E ele vai ter lá com 65 anos 474 mil reais. É claro que na primeira geração ainda não é um valor assim que a gente considera maravilhoso para uma aposentadoria, mas é o início. Tá? A gente vê aqui que o pai depositou 50 mil, ele pagou para os filhos e ainda sobrou 474 mil. Se ele não tivesse dado para os filhos, seria 1.424.000. Tá? Mas isso é ele já repartindo com os filhos. Mas aí o que aconteceu aqui no 2? No ano 61, passou mais 30 anos, cada filho tinha 367 mil. E aí eles tiveram filhos, então esses aqui já são os netos. Não é isso? Ou já são os bisnetos? São os netos. Então, os netos, olha só, cada um já vai ter 128 mil. Você vê que o filho começou com 82 mil, o filho lá começou com 50 mil, cada um dos netos, né, que é o filho do filho, começou com 82 mil, e agora cada um dos bisnetos daquele primeiro pai que depositou já começa com 128 mil. Lembrando que é além da inflação. Estou botando juros reais aqui, eu estou descontando o IPCA do período. 128 mil. E aí vai indo. Ó, a próxima geração, 201 mil. E aqui, aquela geração dos filhos, né? Do filho, do neto, com 65 anos já vai ter 742 mil. Essa já vai ser a primeira geração de aposentadoria milionária, que seriam os netos daquele primeiro filho. E isso iria acontecer já no ano 125, quer dizer, o pai e talvez até o filho já teriam morrido, os dois. E a gente vê aqui que vai indo ao longo do tempo e esse valor sempre aumenta. Então, olha só, por exemplo, nessa última geração, já começa de 811 mil reais. E aqui eu estou falando do pentaneto. Quer dizer, o pentaneto desse filho aqui, né? Seria o hexaneto do pai lá. Então, quer dizer, ele já começa de 811 mil além da inflação. Tá, ó. O tetraneto começa de 519 mil. O trineto, né, que seria o tataraneto, 331 mil, e já se aposenta com 2.800.000 livres da inflação. Aí o que eu fiz? Será que tem alguma relação entre os números? Eu percebi que sempre que era 31 anos, dava 1,64. Quando eu errei algumas vezes, botei 31 anos. Aqui, ó, começou no 31 em vez de no 30. E quando eu não errei, dava 1,56. Aqui eu botei 1,64.
Então eu percebi que tinha uma relação. Sempre o valor de cada geração, a cada 30 anos, aumenta 56%. Então fica fácil eu poder calcular isso. Tá? Eu posso pegar a calculadora e ver, por exemplo, se fosse, sei lá, 60 mil seria mais vezes 1,56, por exemplo. Começaria com 93.600 e a gente vai indo cada geração, ó, o valor que começa cada uma, tá? É só ir multiplicando, tá? Aí vamos supor que esses juros diminua, que é o que pode acontecer. Tá? A gente está falando aí de 200 anos, vamos imaginar que o Brasil virou um país desenvolvido nesse tempo e a gente passa a ter juros de 4,5 com 2. Aí já não dá certo mais. Tá? Olha, vocês vão ver que vai dar negativo o valor. Esse início, inclusive, já que eu estou botando, ó, 50 mil já vira 35 mil para cada um, ou senão o filho não vai mais poder ter dois filhos, ó, é 105 mil. Ele poderia ter um filho só e dividir e aumentar, mas dois filhos já não ia poder. Ó, esse valor aqui de 219 mil dividido por 9, né, agora, porque já é dividido duas vezes por 3, ó, 24 mil, ó, e aí esse valor vai cada vez mais diminuindo. Então, quer dizer, é uma estratégia que funciona no Brasil de hoje, ó. E cada vez a pessoa recebe menos, ó. Aquele de 50 mil, ó, esse pentaneto que ganhava um valor absurdo só passou a ganhar 5.600. Tá? Então vocês já sabem a limitação disso. Caso os juros abaixem, ou tem menos filho, ou essa questão não vai funcionar. Tá? Vamos voltar aqui para o normal. Aí o que, que eu fiz? Eu fiz essa relação com dois filhos em cada geração e cada uma das gerações. Ó, se cada filho, tá, cada geração passar de 20 em 20 anos, não é suficiente. Ó, fica 0,93 aqui. Sempre que tiver menos de 1 é que diminui. Se aqui no ano 20 eu precisar, ó, 140 mil, se esses 140 mil do ano 20 eu repartir entre dois filhos, vai dar menos do que 50 mil para cada um. Se cada um desses filhos com 20 anos tiver que repartir entre dois filhos, vai dar um valor menor. Entendeu? Então a geração de 20 anos, com essa taxa de juros, ela foge à regra. Ela não consegue. E aí a gente tem aqui aumentando as gerações de 23 anos, 27 anos, enfim, tá? A gente pode fazer aqui a geração que a gente quiser. Tá? É só alterar ali os números. Então, ó, a geração de 30 anos, 35, ó, se a geração for de 40 anos com dois filhos, olha só, você já divide 392 mil para cada um, ó, 130 mil, 130 mil e 130 mil. Então, quer dizer, esse valor aqui ó, iria se multiplicar muito mais, ok? E da mesma forma, você pode fazer com mais filhos, por exemplo, ou com menos filhos. Tá? Então, por exemplo, uma geração de 20 anos aqui, que com dois filhos não seria suficiente, com um filho já é, 1,40. Aquela geração que a gente viu de 30 anos que dava 1,56, para você ter essa geração com três filhos, você precisaria ter 36 anos. Tá? Então, com 36 anos só que você poderia repartir entre os filhos. Tá? É claro que os filhos não nascem todos na mesma data, né? Obviamente, mas é interessante a gente ter aqui a proporção, a gente saber como é que funcionaria com cada um deles. Tá? E com um filho só, se a geração for 36 anos ou 40 anos, vai dar um valor bem, bem maior. Tá? Ó, imagina, 40 anos, 3,92. Por quê? Ó, com 40 anos dá 392 mil. Se dividir só por um filho, vai ficar 196 mil para o pai, 196 mil para o filho. 196 mil é 3,92 vezes esse 50 mil inicial, tá? Enfim, eu achei muito, muito, muito interessante essa situação, essa teoria do ciclo de riqueza. É engraçado que a gente faz aporte sempre para as crianças e
eu não pensei nunca nisso, né, de poder fazer um aporte inicial, mas esse aporte não ser tipo para faculdade ou para alguma coisa quando crescer. Eu sempre pensei, quer dizer, eu sempre pensei dessa forma. Eu nunca pensei que poderia ser para a aposentadoria dos próprios filhos, entendeu? E os filhos usarem parte desse dinheiro que eu depositei para a aposentadoria dos filhos deles, que seriam meus netos, entendeu? E assim por diante. Eu achei bem interessante. Enfim, essa planilha aqui vai estar disponível lá no site, dica de hoje, 7.com/planilhas, tá? Para vocês poderem comprar, como eu sempre faço. Isso é importante para a gente manter aqui o site e o canal. E queria agradecer aí a todos a presença de tudo. Vou tentar ver com o autor se a gente consegue marcar um hangout, eu aviso com antecedência. E vai ser. E eu achei muito interessante isso. Se alguém tiver outra ideia aqui, alguma coisa diferente como essa, me avisa que eu posso até tentar fazer um vídeo ou escrever um artigo sobre isso. E se alguém já faz algo parecido também, coloca lá nos comentários, tá? Que eu vou agradecer muito. Lembrando que o grupo de apoiadores está indo aí de vento em popa. Ainda faltam algumas vagas, claro, eu não esperava que ia acabar 70 vagas rápido e ainda não acabou, obviamente. Mas se você ainda quiser ser um apoiador, entra lá em contribuição no site dicadehoje7.com que vocês vão ver lá como é que se faz. Ou se não, me manda um e-mail para dicadehoje7@gmail.com. Muito obrigado a todos aí, abraços, bom final de semana e bons negócios. Tchau, tchau.